Boa noite, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Eu agradeço a Deus mais uma vez por você me permitir entrar dentro da sua casa. Eu estou aqui crendo que você está aí. Deus abençoe nossos irmãos que já estão curtindo, já estão entrando com a gente, já estão deixando a sua mensagem para nós. E é uma alegria tê-lo conosco. Eu espero que essa noite seja uma noite abençoada para todos nós. Foi um dia abençoado e que essa noite seja uma noite inesquecível. É uma noite especial, é um dia especial e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Deus abençoe todos que estão entrando, os nossos irmãos, o Luiz, o irmão Nildo, o Cleiton, o irmão Newton também, Janaína. Deus abençoe muito a vida de vocês. E eu tenho certeza que Deus ele tem algo reservado no teu coração. A Arlete, minha cunhada, Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu quero, antes de ler a palavra de Deus, e nós falarmos um pouquinho de tudo isso que aconteceu hoje, eu quero deixar aqui meu abraço, meu carinho, para minha cunhada Ariane. Deus abençoe muito a Ariane, Deus abençoe muito a Luísa, o Cauã, o Clovinho. Deus abençoe muito a vida de vocês. Quero agradecer também pela vida da Anne, da Júlia. Deixar aqui minha palavra de apoio ao Cristiano e toda a sua família, com a perda, infelizmente, do seu vovô. E que Deus o tenha num lugar especial, e com certeza está. Então, que Deus abençoe você, Cristiano, toda a sua família, Bozó, seu pai. Que Deus abençoe muito mesmo e continue consolando por essa grande perda, infelizmente. Deus abençoe os nossos irmãos Janaína, a pastora Amanda está com a gente, Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu também quero agradecer a vida do Paulo, corintiano, meu amigo, Que Deus abençoe muito a sua vida, Paulo, da Fernanda. Deus derrame a sua graça e do seu poder sobre a sua vida. E também quero parabenizar a irmã Elizabeth, a irmã Beth, que está completando mais um ano de vida, aniversário. Que Deus abençoe muito a irmã Beth, Que Deus possa acrescentar saúde e sabedoria sobre a sua vida. E eu quero agradecer a Deus por todos vocês que estão entrando, a Naamã. Deus abençoe muito mesmo a vida de todos os nossos queridos irmãos que estão entrando. E eu tenho certeza que Deus ele só tem bênção para todos nós. Que Deus possa iluminar o seu coração. Eu quero fazer uma oração com vocês, irmão João, irmã Fátima, Saltinho presente também. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu quero fazer uma oração e pedir para que o Senhor Deus nos abençoe nessa noite e que Ele possa estar operando em nossas vidas. Convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a fechar os teus olhos e falar com Deus neste momento. Vamos falar com o Senhor. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos nessa noite, nessa sexta-feira, do qual nós chamamos Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira do qual o mundo cristão celebra ou lembra da morte de Cristo, do sacrifício no Calvário. Por isso, Deus Todo-Poderoso, nós abençoamos a todos os nossos queridos irmãos que estão agora direto, estão ao vivo conosco nessa live, e que esta palavra, Senhor, fique no nosso coração, que essa conversa possa ficar gravada no coração de todos nós, e que a tua bênção e o teu poder esteja sobre cada vida, sobre cada casa. É o que nós pedimos agora e te agradecemos, em nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Eu gostaria de ler com vocês um texto lá do livro de Mateus, Mateus capítulo número 27, de número 22. Nós fizemos essa chamada para vocês e colocamos sobre uma conversa sobre a morte de Jesus de Nazaré, chamado o Cristo. Foi tirado desse texto de Mateus capítulo 27, verso 22, que diz assim: Perguntou Pilatos, Mateus 27, 22. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Vou repetir. Perguntou Pilatos:
Que farei então com Jesus chamado Cristo? Então essa palavra de Pilatos, Deus abençoe a irmã Claudinha, a irmã Terezinha, a irmã Luciana, Deus abençoe muito a vida de vocês, a irmã Maria Aurora, né? Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe todos vocês que estão entrando aí. Aí nós vamos falando no decorrer dessa live aqui. Que faremos de Jesus chamado o Cristo? Meus amados, a irmã Laíde, Deus abençoe, está entrando aí, a irmã Lúcia, que Deus abençoe. Nós, muitas vezes, fazemos a pergunta, como que uma pessoa, um homem, ele pode morrer pela humanidade? Como que essa justiça de Deus na nossa vida? Nós não poderíamos e não conseguiríamos entender a mensagem da cruz, o sacrifício de Jesus Cristo, se nós não tivéssemos Isaías. Pilatos, ele faltou ler o livro de Isaías. Infelizmente, faltou na sua biblioteca de conhecimento o profeta Isaías. E eu gostaria que você pudesse abrir comigo lá em Isaías também, capítulo 53, que ali em Isaías, 700 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías ele começa a profetizar a vinda do Messias. Ele profetiza do homem de dor. Ele profetiza daquele que viria para resgatar o povo de Israel, a nação de Israel, mas de uma forma mais abrangente. Também ele justificaria e salvaria toda a humanidade. Aonde tem a palavra da promessa sobre Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele faz a promessa que de Abraão sairia uma grande multidão. Deus fala para Abraão que ele seria uma bênção para todas as nações. E do seu descendente sairia aquele que viria para resgatar e salvar toda a humanidade. Então, as profecias elas vieram. E Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. Deus abençoe a irmã Beatriz, que está com a gente aí, está entrando agora ao vivo. Isaías é chamado como o profeta messiânico, ou Alexandre Xará, que Deus abençoe, Alexandre Oliveira. Um abração, meu querido, tamo junto. Ele é conhecido como o profeta messiânico, porque ele profetizou muitas palavras sobre Jesus. Ele fala sobre o tronco de Jessé, ele fala sobre o reinado de Jesus, ele fala sobre o rei. E ele chega aqui no capítulo 53 e ele faz uma descrição, um vislumbre daquilo que nós chamamos de a paixão de Cristo. Né? Isaías, no capítulo 53, ele fala sobre a paixão do Mestre. Valber, Deus abençoe muito, Valber, você aí, cara, com o papai, com a mamãe, que Deus abençoe muito aí que está acompanhando com a gente ao vivo. E ele tem um vislumbre da cruz de Cristo, daquilo que Pilatos não pôde descrever, aquilo que Pilatos não pôde, né? Ô Ari, Deus abençoe, Ari, um abração, meu irmãozão. Pilatos não pôde descrever, não teve esse vislumbre da cruz. E ele pergunta, o que farei de Jesus? Ele perguntando para a multidão, o que eu farei de Jesus, chamado o Cristo? Então, meu amado, voltando desde o início, Deus abençoe, Lourdes Aparecida, Deus abençoe muito a sua vida. Como que um homem poderia morrer por todos nós? Já como estava falando para vocês, é uma profecia bíblica do Messias, aquele que viria. Só que a grande pergunta é como que um homem ele pode salvar uma humanidade? Muitos podem dizer assim, Jesus morreu na cruz, mas quem é esse Jesus? Eu não pedi para que morresse por mim. Na verdade, ninguém pediu para que Jesus morresse, porque Jesus ele teve a atitude de se entregar por nós. Paulo ele vai mais longe. Paulo diz assim, que ele morreu pelos pecadores, né? Por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Diz que ele, um ato de amor, um ato de doação, ele se entrega à morte, ele se entrega à cruz para salvar toda a humanidade. E aí você diz assim, como que alguém pode ser salvo? Como que alguém pode ser justificado?
Porque Jesus, ele foi até a cruz do Calvário. Jesus, ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Lá na cruz, ele cumpriu o propósito de Deus para salvar a humanidade. Então, todos nós cristãos hoje, nós celebramos a Sexta-feira da Paixão. A sexta-feira do qual nós falamos que Cristo, ele sofreu e ele morreu. Mas nós sabemos que também ele ressuscitou. Então eu quero que você acompanhe, a irmã Gisele está acompanhando com a gente, Deus abençoe muito. E eu gostaria que você pudesse voltar então um pouquinho aí, em alguns livros, e fosse para Isaías, capítulo 53, do qual Isaías tem essa visão. Isaías tem esse vislumbre de Jesus Cristo, da cruz do Calvário. Paulo ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho. E aí ele vai mais além e ele diz assim: porque Cristo, ou a morte na cruz, né, ele diz que os judeus, eles não compreenderam. E nem os gregos, eles conseguiram entender isso. E aí Paulo diz lá em Romanos, dizendo que porque a cruz, ela é loucura. E a cruz, ela é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Por que é escândalo para os judeus? Porque quem morria na cruz, para o judeu, era um maldito. Era alguém que recebeu uma maldição divina. É alguém que fez coisas erradas e que devia estar pagando pelos seus erros. Então, para um judeu, a cruz era sinal de escândalo, de vergonha. Agora, para o grego, que eram os dois povos naquela época mais fortes, a sua cultura, para um grego era loucura. Como que alguém, um deus, porque para entender de deuses eram os gregos, a cultura grega. Os gregos inventaram ou criaram a mitologia. Os gregos, eles criaram os deuses, Poseidon, ele criou Atenas, a deusa Atenas. Os gregos criaram Zeus, criaram Hércules, criaram os deuses, aqueles que eram fortes. E aí, para eles, um Deus fraco, um Deus que morresse na cruz, não era um Deus de verdade. Então era loucura acreditar que um Deus poderia morrer. Porque na cultura grega, o Deus não morre. E ainda muito mais além de Deus não morrer, como que um Deus pode amar? Porque na visão grega, um Deus ele não ama. O Deus é um Deus de vingança. É um Deus que não pensa na humanidade. E a gente vê Cromos, e a gente vê Kairos, e a gente vai se aprofundando na cultura grega, e a gente vai descobrindo os deuses que são deuses poderosos, que não amam a humanidade, são deuses que preservam o seu reinado, causando uma opressão sobre a humanidade, sobre os homens. Então os gregos eram loucura. Então a cruz para o grego era loucura, e para um judeu era um escândalo. Mas foi essa mesma cruz que Jesus usou para mostrar para todos nós o seu amor a toda a humanidade. Deus abençoe Vinícius, a Fernanda que estão conosco. Então Isaías ele vê, e ele consegue entender o que a cruz entende para nós. E eu quero falar nessa noite rapidinho para vocês o que representa a cruz. Quem é esse Jesus de Nazaré, chamado Cristo, que nasceu na cidade de Belém, e que quando ele nasce, vêm os reis magos, ou os reis do Oriente, e eles vêm para trazer o seu ouro, o seu incenso, a sua mirra a uma criança, o tanto que Herodes, ao saber que ia nascer o Cristo, ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Mas ele não consegue destruir o plano de Deus. Escute isso, meu irmão, escute isso, minha irmã, você que está acompanhando essa palavra. Ninguém pode destruir o plano de Deus. Ninguém pode destruir aquilo que Deus já predeterminou para a humanidade. Então Isaías, ele vê a cruz.
Isaías ele vê esse Cristo, esse Jesus, o Cristo, do qual Pilatos fala para a multidão que estava com sangue nas suas mãos, e ele vê que não há nenhuma mancha na vida de Jesus. Ele olha, chama Jesus, várias vezes ele chama Jesus, e ele pergunta: olha, eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para te livrar. Então Jesus fala uma palavra poderosa, diz assim, ó: Pilatos, ninguém teria condições de ter autoridade sobre mim ou sobre você se do alto não houvesse me dado, não houvesse liberado. Você só pode estar comigo agora e me prendendo porque é a vontade de Deus, a vontade maior dos céus que está aqui. Pilatos várias vezes mandou Jesus, levou para Herodes, tentou, foi várias vezes para... Deus abençoe, Mateus Lopes, um abração, filho. Várias vezes chamou as autoridades, os doutores da lei, Caifás, Anás, e falou: olha, vocês têm a lei de vocês, então que resolva, eu não vejo nenhum crime sobre ele. Então Caifás e Anás, eles começam a dizer que era sedição, que Jesus era praticamente um líder que estava com rebeldia contra Roma, contra César, contra Herodes. E eles fazem muitas mentiras e calúnias sobre a vida de Jesus. E Pilatos, ele vê. A mulher de Pilatos chega a dizer, chamar Pilatos num canto e dizer assim: meu marido, não faça essa loucura. Não condenes esse homem, ele é justo. Eu sonhei, tive um sonho com ele, foi terrível. E Pilatos se vê desesperado. Ele se vê numa encruzilhada. Então ele pega uma bacia, lava suas mãos, ou antes de lavar as mãos, ele faz a pergunta para o povo: o que farei de Jesus, chamado Cristo? E a multidão diz: crucifica. Então Pilatos, chama de seus servos, pega uma bacia com uma água, lava suas mãos e diz: eu estou limpo do sangue inocente desse justo. Irmãos, para você entender que hoje não mudou nada. Infelizmente nós estamos vivendo uma atmosfera de injustiça. O mundo vive, sempre viveu e sempre irá viver uma atmosfera de injustiça. Um Jesus que curou as pessoas, um Jesus que multiplicou pães, Jesus que curou os cegos, Jesus que ressuscitou os mortos, agora se vê diante da mesma multidão do qual ele multiplicou os pães, ele vê a multidão dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos fala: o que esse sangue vai fazer com esse sangue? O que eu vou fazer com esse sangue? E o povo diz: que esse sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos, ele manda os soldados fustigarem ele com varas, baterem em Jesus, e depois manda para o Gólgota, para o lugar da caveira, para que Jesus fosse crucificado. Pilatos teve essa visão. Eu não sei qual é a tua visão de Jesus. Eu não sei qual é a sua visão da cruz. Mas se você ainda não sabe, não consigo discernir, eu convido você agora, através dos olhos de Isaías, contemplar o que esse Jesus e essa cruz ela traz para nós. A primeira verdade está aqui em Isaías capítulo 53. Ele diz assim no verso de número 1. Isaías diz assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante de um broto tenro e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, não havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado. Olha só, agora nós começamos. Né? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos nenhuma estima por ele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus aflito e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos,
Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Meu querido, o que a cruz, na visão de Isaías, mostra para todos nós? Quais são as lições? A primeira lição, a primeira verdade, irmãos, diz que a cruz revela a realidade da humanidade caída. Vou repetir. A cruz nos revela a realidade da natureza humana caída. Se você ver aqui no verso 3 que nós vemos, diz que a cruz revela os nossos preconceitos. Ele diz aqui no verso 3, foi desprezado e rejeitados pelos homens. A cruz de Cristo, ela mostra a grande verdade em nós. E a primeira verdade é que nós somos pessoas preconceituosas. Nós temos preconceitos. Temos preconceitos com pessoas com a sua etnia diferente. Pessoas com a cor da pele diferente. Pessoas que muitas vezes fazem a sua opção sexual diferente. Entenda isso, meu querido. Deus não precisa de advogados. Deus não precisa que ninguém o defenda. Deus não precisa que ninguém reclame por ele. Ele é Deus. Ele é como a palavra Deus é, autossuficiente. Ele tem o poder nos céus e na terra. Então, meu querido, a primeira verdade que a palavra de Deus nos fala sobre a cruz, sobre essa realidade dessa natureza nossa, humana, caída, é que nós temos um olhar de preconceito para as pessoas que são diferentes da gente, das pessoas que não pensam igual a gente. Eu posso não concordar com você, você pode não concordar comigo, mas isso não é sinal, isso não é um canal, uma porta para que eu possa ter um preconceito, para que eu possa denigrir a tua imagem, para que eu possa fazer pouco caso de você, para que eu possa virar as costas para você. Mas a Bíblia fala que nós somos pessoas que fazemos juízes e valores. Muitas vezes nós julgamos as pessoas sem entendê-las, sem entender a situação da pessoa. Eu vou contar uma situação que eu ouvi um dia de um pastor numa mensagem. Ele falou algo maravilhoso. E ao mesmo tempo que nós ficamos boquiabertos. Deus abençoe, Alex, meu cunhadão, lá de Itajubá, Alex. Um abração, um beijão para você, queridão. Ele falou o seguinte: foi convidado o pastor para orar numa empresa que estava fechando as portas, com grande dificuldade na sua administração. E aí esse pastor foi convidado pela membra da sua igreja, que fazia parte dessa diretoria, e ele, quando ele entra no prédio e ele vai para o elevador e começa a entrar no escritório, ele começa a ver um quadro muito triste de caixas encaixotadas, um lugar sombrio. E ele vai diante dos diretores que estavam sentados e ele começa a ouvir, e ele faz assim uma dinâmica com aquelas pessoas, para poder entender o que estava acontecendo. Aí ele começa a falar assim: olha, vocês vão pegar uma folha em branco e vocês vão agora escrever como se fosse uma carta para Deus. E vocês irão escrever uma carta para Deus agora, como se fosse para Deus. E aí todos aqueles líderes daquela empresa começaram a escrever, estavam no choque entre eles, estavam, na verdade, fechando a empresa porque não havia comunhão, eles não estavam mais se entendendo. Deus abençoe, Felipe. Um abração, Felipe Edson. E aí o pastor, depois que eles escreveram, o pastor perguntou: quem de vocês pode ler? Aí o presidente da empresa falou: eu vou ler, eu posso ler a carta? Vou começar por mim, que sou o presidente. Aí o pastor falou: pode sim, presidente, pode começar a ler. Deus abençoe a irmã Maria Albuquerque. Ele falou assim: Deus, estou escrevendo essa carta, e antes de mais nada, quero agradecer ao Senhor, porque a minha filha tentou suicídio ontem, e graças a ti, Deus, ela não morreu. Houve aquele silêncio. Então aquele pastor começou a entender, e todos aqueles que estavam em volta começaram a entender a realidade.
de cada um. Que muitas vezes a minha realidade é diferente da sua. Eu não sei, meu irmão, o que você está passando agora. Eu não sei se você tem com dinheiro. Eu não sei se a tua empresa está fechada. Eu não sei se o seu negócio está fechado. Eu não sei se você tem dinheiro para pagar a sua conta de água, de luz. Não sei se você tem condições de comprar um doce para sua filha. Um doce para o seu filho. Que de repente você está parado. Você que é autônomo, pedreiro. Que de repente não trabalhou. Está dependendo agora da ajuda do governo. E tua filha, o teu filho pediu um doce, pediu algo e você não pôde dar. Muitas vezes nós julgamos as pessoas sem entender a situação delas. É muito mais fácil, cômodo eu julgar alguém, porque eu não estou na pele daquela pessoa. Não estou aqui, meu irmão, defendendo algumas situações. Não é isso que eu estou dizendo, não. Não estou aqui colocando que existem pessoas na sociedade que são coitadinhos e eu vivo e faço isso porque eu sou a pessoa, porque a sociedade não me ama. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo outra coisa. Não estou passando a mão e nem sendo aqui o advogado do diabo. Não estou defendendo nem criminosos aqui. Mas o que eu estou dizendo é que nós muitas vezes temos preconceitos. Nós não sabemos se colocar no lugar do próximo. E aqui Isaías, ele mostra essa realidade da natureza humana caída. E a cruz de Cristo, esse Jesus, o Cristo, ele mostra pra gente a necessidade de Deus por esse primeiro ponto. Esse ponto dos nossos preconceitos. Meu querido, cada um de nós temos o direito de viver a vida que nós queremos. Os irmãos da Igreja Quadrangular de Campinas sabem do que eu estou falando e eu posso falar o coração aberto, meu irmão. Eu posso falar com minha alma leve. Graças a Deus, e todos os irmãos sabem disso. A igreja, a minha comunidade, a pastora Amanda está junto conosco, sabe disso. Meu querido, eu não consigo ficar, ou eu não sou daquele que fica pegando em relação no pé das pessoas, querendo dirigir a vida das pessoas. Eu acredito que cada um podemos fazer, né, Neco, Joelma, que Deus abençoe muito. Cada um de nós sabemos o que nós devemos fazer. Todos nós podemos decidir o que nós podemos fazer. E o que eu posso fazer como pastor? É ensinar a palavra de Deus, é falar da palavra do Senhor para você, dizer o que é certo, o que é errado, qual é o caminho que eu devo seguir, qual é o caminho que eu não devo seguir. Agora a decisão é sua. Eu sempre falei isso, meu filho. E eu sempre falo para as pessoas. Eu não posso conduzir a sua vida. Eu nem devo querer dominar a sua vida, que eu não posso. Eu não sou Deus. E nem Deus quer dominar a sua vida, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Então, meu querido, nós temos que entender que as decisões somos nós que tomamos. Você tem que entender, meu amigo, meu irmão, que as decisões somos nós que tomamos. E nós, como cristãos, por mais que não concordemos com algumas situações, nós não podemos ter um preconceito e julgamento. Nós precisamos pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia. Então, eu preciso correr aqui. Eu não posso, se eu ficasse, eu poderia falar muita coisa só sobre esse tema aqui. Então a cruz, ela mostra o nosso preconceito. Como que muitas vezes, nós não se colocamos no lugar de alguém. A cruz também, no capítulo 4, ele fala sobre a nossa deformidade de caráter. Ele diz aqui, ó, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não tínhamos por estima, nós desprezamos a ele. Irmão Claudinei, meu saxofonista, nosso grupo de louvor, Deus abençoe muito a sua vida, Claudinei. Aí o verso 4 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele diz mais, ele diz que tomou sobre si, contudo, consideramos castigado por Deus e afligido. Então ele leva as nossas dores, ele leva as nossas aflições, ele leva as nossas enfermidades, as nossas deformidades de alma, as nossas dores. Não é dor apenas física. Jesus, a cruz, em Jesus mostra as nossas deformidades, as nossas dores e deformidades não apenas no físico, mas na nossa alma. As amarguras que nós temos, a falta de perdão que passa no nosso coração, o ódio que nós criamos e guardamos
como um tesouro no nosso coração. Passamos a odiar as pessoas, passamos a não perdoar as pessoas, começamos a ter essa deformidade na nossa alma, no nosso caráter, as deformidades psicológicas, as deformidades morais. E nós passamos, meu irmão, minha querida irmã, nós passamos a ter as nossas doenças. Pessoas doentes na sua alma, pessoas amargas, pessoas depressivas, pessoas angustiadas. Então a cruz ela começa a mostrar tudo isso, as nossas dores físicas também. Mas também aqui fala sobre as nossas transgressões. Olha só o que diz o verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moídos por nossas iniquidades. Eu tenho ensinado na igreja, meu querido, que há uma diferença de pecado e iniquidade. O que é pecado? Né? Deus abençoe, Glaucia, conosco. Pecado é um acidente no percurso do caminho. Pecado é nós cairmos. Pecado é você ter um acidente. É você praticar algo que você não fez porque você queria. Foi algo que foi mais forte que você. Foi algo que dominou você. Foi algo que te enganou, te derrubou. Então isso é pecado. Agora, iniquidade já é um estilo de vida. Iniquidade ele passa a ser a sua vida. É algo que você começa a viver e já não consegue mais discernir o certo do errado. Você já não consegue mais discernir se isso é bom, se isso é mal. Então a iniquidade ele passa a ser a sua segunda pele. Ele começa a fazer parte do seu modo, seu estilo de vida. Então a Bíblia ela fala sobre as transgressões, sobre as nossas iniquidades. A Bíblia fala sobre a nossa maldade, a nossa injustiça, a violência nas palavras, violência nas nossas atitudes, violência psicológica. A Bíblia, a cruz, ela começa a mostrar esse Cristo do qual Pilatos não conseguiu discernir. Esse Jesus chamado Cristo, ele começa a mostrar para nós na cruz as nossas deformidades, nossas dores, começa a mostrar nossos preconceitos e aqui diz mais, a nossa alienação. Verso 6, ele diz assim, todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Você já viu como é muito fácil desviar de Deus? Meu amigo, eu quero que você seja sincero com você mesmo. Não precisa falar para ninguém, não precisa revelar isso para ninguém. Eu quero levar você à consciência agora. A cruz desse Cristo, Arlete, minha cunhada, nos abençoe muito. Jô, Bruno, Lê, de São Paulo, um abração, um beijão para vocês. A cruz de Cristo, esse Jesus, o Cristo, ele começa a mostrar para nós que nós somos pessoas muitas vezes alienadas. Vamos ser sinceros? É muito mais fácil nós se desviarmos das coisas de Deus do que das coisas que não são de Deus. Eu sempre falo uma brincadeira, uma ilustração, uma brincadeira na igreja, e eu acredito que, quem sabe, você já ouviu muitas vezes, de um menininho que foi para a escola bíblica dominical. Mas antes dele ir para a escola bíblica, o papai dele chamou o filhinho. Ô Patrícia, Deus abençoe, Patrício, Sandro e Aninha, Deus abençoe, beijão para vocês. O papai do menino chamou o filhinho e disse assim, filhinho, eu vou te dar 2 moedas. Uma para você quando sair da escola bíblica tomar o seu sorvete, e a outra moedinha você vai levar e dar de oferta na escola bíblica. Essa ofertinha é para Jesus, filhinho, tá bom? O filhinho falou, sim, papai. Então não esqueça, eu te dou 2 moedinhas. Uma você vai dar para Jesus. A outra você vai comprar o seu sorvete. Ou o seu doce que você mais gosta. E o menininho falou, sim, papai. E o menino saiu e foi para casa. Ou melhor, foi para a escola dominical, para a igreja, feliz, cantando, assobiando, e jogando a moedinha, brincando. E ele foi cantando, e por um determinado momento, lá pelas tantas, ele se desequilibrou, caiu,
E uma das moedinhas correu da mão dele, caiu da mão dele. E ele levantou correndo, tentando pegar a moedinha, e ela caiu no bueiro. E o menino, ô Marcão, meu irmão, meu grande amigo, um beijão para você, para a irmã Luzia, pro Rock aí, viu? E aí ele olha, desanimado, olha para a moeda que foi pro bueiro lá embaixo, perdeu, olha para a sua moedinha que está na sua mão, que agora só tem uma, e olha para a tua moedinha. Aí ele pensa, olha para o céu e diz assim, lá se foi a moedinha de Jesus. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes quem perde não somos nós. Não são os nossos desejos. Muitas vezes quem se perde no bueiro é a moedinha de Jesus. Sabe? Não é a nossa vontade, como diz Isaías aqui, não é a nossa alienação, não é a nossa dor, não é a nossa deformidade, não é a nossa ira, não é a nossa raiva. O que se perde é a moedinha de Jesus. Meu querido, eu vou trabalhar doente, mas eu não vou para a igreja, porque muitas vezes eu não estou cansado. Muitas vezes eu estou cansado, não vou para a igreja, mas eu vou doente para o trabalho. Hoje eu tenho conversado, porque você sabe, eu trabalho numa empresa abençoadíssima, agradeço a Deus por meu trabalho, pelos meus patrões, pelos meus amigos de trabalho, agradeço a Deus. Mas muitos, hoje nessa situação, daria tudo para poder estar trabalhando e ganhando o seu dinheiro, o seu honesto dinheiro, para trazer o pão para sua casa. Então muitas vezes nós vamos para os nossos afazeres, nós não medimos esforços, trabalhamos até doente. Não estou dizendo que não deve, devemos sim, devemos se esforçar, mas o que eu estou dizendo é que a moedinha de Jesus muitas vezes é ela que vai para o bueiro. Muitas vezes as coisas de Jesus ficam para trás. Eu não tenho tempo para ir em uma igreja. Não estou falando para você dormir na igreja, não estou falando para você viver dentro de uma igreja, eu estou falando de você participar com a sua família de uma reunião. Agora, lógico, nós estamos online, mas quando tudo isso acabar, de uma reunião, um domingo com a família. Mas muitas vezes eu acho tão interessante ir para um churrasco, para ir para um futebol, para ir para algum lugar, um lazer, para o shopping, mas ir para a igreja muitas vezes é muito difícil, é complicado. Então, a Bíblia mostra a cruz, esse Jesus do qual Pilatos não conseguiu desistir. Esse Jesus mostra para a gente as nossas alienações. Ele mostra essa realidade caída da nossa natureza. Aí você pode dizer, pastor, que quadro terrível o Senhor me colocou agora. Que quadro o Senhor me colocou. Puxa vida. Mas eu digo para você que não é também só a cruz que mostra as coisas ruins. Mas a cruz também, ela nos dá um vislumbre da segunda verdade. Eu falei uma verdade. A primeira verdade qual é mesmo? A primeira verdade, diga assim, a cruz nos revela a realidade da natureza humana caída. Segunda verdade, para encerrar essa palavra. Diga assim comigo, repita após a mim. Diga assim, a cruz nos revela a única alternativa de restauração da imagem de Deus no ser humano. Sim. Se por um lado Isaías mostra esse lado perverso da humanidade, esse lado que tem muito mais, mas eu resumi aqui de uma forma bem resumida mesmo, e nem entrei, fiquei no raso. Isaías também nos mostra uma outra realidade, essa realidade do qual que a cruz em Cristo, esse do qual Pilatos diz, o que farei de Jesus de Nazaré, chamado Cristo, o que vou fazer dele? Isaías ele fala desse Jesus, e o que esse Jesus mostra para nós? Ele mostra que apenas na cruz ele revela a única alternativa de restauração da imagem de Deus no homem. É na cruz, meu irmão. Na cruz vazia. Vazia de Jesus. Porque Jesus não está na cruz. Jesus
Ele ressuscitou, mas hoje não é Páscoa, mas Jesus ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus, o nosso Pai. E agora, através do seu sacrifício, ele nos mostra muitas coisas, e eu termino dizendo algumas coisinhas aqui. Na cruz de Cristo, Deus revela a cura pela nossa substituição. Ele diz aqui no verso 4, ele diz o seguinte: ele tomou sobre si. Jesus tomou sobre si, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário. Veja bem, as pessoas falam assim, como que pode isso? Né? Se o pecado entrou, e como que acontece esse negócio? Irmãos, todos nós estávamos desgarrados. Todos nós estávamos condenados debaixo do pecado. Porque escuta o que eu vou dizer para você, o pecado não é moral. O pecado é antológico. Às vezes nós falamos assim, fulano vai para o inferno. Por que vai para o inferno? Porque ele faz isso, faz aquilo. Não. As nossas atitudes pecaminosas são o resultado do pecado. E qual é o pecado, irmãos? O pecado original da rebeldia do ser humano. Então todos nós estamos debaixo do pecado, nós nascemos debaixo do pecado. Eu vi um dia um pastor falou e eu achei espetacular e eu deixo para vocês isso aqui também, que diz que ninguém vai para o inferno. Ninguém, Luísa, Deus abençoe Luísa Oliveira, um abração. Ninguém vai para o inferno. Aí você fala assim, mas como isso, pastor? Lógico, existe o inferno. Não estou dizendo que o inferno não existe. Eu estou dizendo que as pessoas não vão para o inferno. O que eu estou dizendo é que as pessoas elas saem do inferno. Se você pegar Efésios, se você pegar a palavra de Deus, vai dizer que nós estávamos antes, sem Cristo, nós estávamos no império das trevas, nós éramos filhos da desobediência. Mas quando Cristo veio e nós o aceitamos como Senhor, nós saímos das trevas e fomos para a sua maravilhosa luz. Então ninguém vai para o inferno, meu irmão. As pessoas, elas saem do inferno. Eu não sei se alguém já chegou para você e numa expressão verbal diz assim, a minha vida é o inferno, ou inferno de vida, não é? Pois é, essa vida ainda não é inferno. Nós estamos vivenciando e presenciando ainda apenas princípio de dores do inferno. O inferno é muito mais, nem imagine, é terrivelmente. Mas na verdade as pessoas elas não vão para o inferno, as pessoas elas saem. Então, meu querido, nós precisamos sair do inferno. E como que nós saímos do inferno? Aceitando Jesus como Salvador. E como aceitar Jesus como Salvador? Aceitando o seu sacrifício na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus foi o nosso substituto. O ódio ou a punição que Deus iria trazer para mim e para você, Deus lançou em Jesus na cruz. Por isso que Isaías diz que ele é nosso substituto. Por isso que Isaías ele fala aqui no verso 4, ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Oi, Tamar. Um abração, meu querido. Deus abençoe, meu vereador. Um abração para você. Ele tomou sobre si as nossas dores. Então Jesus ele nos substituiu na cruz. Lá na cruz também no verso 5 diz que Jesus ele revela a paz. Ele diz aqui no verso 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele diz assim, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. A cruz, meu irmão, além de mostrar a substituição, mostra a paz de Deus. Na cruz nós temos nossa paz com Cristo. O que diz lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 1, diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, meu querido, a Bíblia ela fala sobre essa paz. Jesus ele nos justificou pela fé e nos trouxe a paz com Deus. A paz de Deus e a paz em Deus. Meu querido,
É só a cruz que pode fazer isso. Outra coisa que a cruz nos faz está ali também, que diz no finalzinho que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu querido, na cruz de Cristo, Deus revela a sua misericórdia. Foi a misericórdia do Senhor que nos trouxe vida. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E ela é o motivo de nós não sermos destruídos ou consumidos. Então, quem é esse Jesus de Nazaré, chamado Cristo? Do qual Pilato diz, o que vou fazer com esse Cristo? Ou, melhor, o que farei de Jesus de Nazaré, chamado Cristo? A multidão disse, crucifica. Nessa noite, historicamente, Jesus já estava morto. Jesus já estava na cova. Jesus já estava na gruta, no túmulo de José de Arimateia. Deus abençoe, irmão Chatuca, irmã Luana, Deus abençoe muito vocês. Historicamente, nós estamos vivendo uma sexta-feira sem Cristo. Historicamente, no sentido daquela época. Os discípulos estão trancados, estão com medo, escândalo aconteceu. Ficaram sabendo que Judas, um dos discípulos de Jesus, o traiu e depois se suicidou. Um dos discípulos de Jesus o negou e os demais fugiram. Historicamente, se nós voltássemos para o tempo de Jesus, naquela sexta-feira de que ele foi morto, neste momento, Jesus estava no túmulo. Aí viria o sábado do qual era o dia do descanso do judeu. E depois eles iriam preparar o corpo de Jesus no domingo pela manhã. Meu querido, e se Jesus não tivesse vindo? E se Jesus não tivesse morrido na cruz? O que seria de mim? O que seria de você? Existe uma música, eu não vou cantar, mas que diz mais ou menos assim, ó, eu vou tentar, diz assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu creio naquele que é Senhor. Não há circunstâncias, não ao seu amor. Sim, olha o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou, ainda que os montes não floresçam. Essa música é muito linda, antiga, esqueci algumas partes dela, mas é uma canção maravilhosa, meu querido. Hoje nós estamos aqui porque Jesus morreu na cruz. Aquilo que Pilatos não pôde ver, nós podemos ver na visão de Isaías. O que farei de Jesus de Nazaré, chamado Cristo? Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu farei de Jesus? Farei de Jesus o meu Senhor. Farei de Jesus o meu Deus. Eu agradeço a Deus. Eu amo esse Jesus. Porque sem Ele eu não seria nada. Quem sabe hoje eu estaria em lugares. Quem sabe hoje eu estaria quem sabe nem vivo. Mas foi esse Jesus maravilhoso que me trouxe a vida novamente. Foi há muito tempo atrás, quando minha mãe ainda, mesmo meu pai bebendo, meu pai alcoólatra, minha mãe era fiel a Deus. Meu pai sempre longe do caminho do Senhor, mas minha mãe fiel. E minha mãe lutou e buscou, até que um dia Deus alcançou meu pai. E Deus me deu o privilégio de eu batizá-lo nas águas, lá na cidade de Ibirarema, no Natal, no dia 25 de dezembro de 2002. Batizei meu pai.
e depois, posteriormente, ele foi batizado no Espírito Santo. Eu sei que o que Jesus pode fazer na minha vida, e eu também sei o que Jesus pode fazer na tua vida. Eu sei o que Jesus fez na minha vida da minha esposa, pastora Amanda, dos meus filhos, Isaac e Isabeli. Eu sei muito bem o que Deus fez na vida da minha mãe Teresa e na vida de todos aqueles que amam a Jesus. Meu querido Jesus, Ele é tudo. Jesus é maravilhoso. O que farei de Jesus de Nazaré, chamado Cristo? Eu farei dele o Senhor da minha vida. Eu farei dele tudo o que eu preciso, porque ele é a minha vida, ele é o meu ar, ele é o meu Senhor, ele é o meu amigo, ele é aquele que está comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Valéria, Deus abençoe muito a sua vida. Nos momentos que você chora, nos momentos que você está sozinho, nos momentos em que você se sente só, Jesus está com você. Jesus, Ele ampara você pelas mãos. Jesus, Ele estende os seus braços. Existe uma canção muito antiga, sertaneja, que meu pai ouvia muito, que é Rastros na Areia, que quando o compositor diz, ele diz que nos momentos mais difíceis, ele caminhava pela praia e ele via pegadas, 2 pares de pegadas. Mas quando veio a tempestade e veio as ondas do mar e bateu, ele olhou e viu apenas um rastro na areia. Então aquele homem, ele diz para o mestre, mestre, nos momentos de mais aflição, nos momentos de mais angústias, o Senhor me desamparasse, porque eu visse apenas um rastro na areia. Mas então o Mestre Jesus olha para aquele homem e diz assim, não, aquelas pegadas, aquele rastro na areia era meu, filho. Era um só, sabe por quê? Porque nos momentos mais difíceis, nos momentos em que as águas vieram e bateram com você, você só vê um rastro na areia, porque você estava nos meus braços. Eu estava segurando você nos meus braços. Jesus está me segurando nos seus braços. Jesus está me segurando. Jesus está segurando você e a sua vida. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, que a nossa vida, a nossa verdadeira vida, está escondida em Cristo. Esse Cristo, que é o Rei da Glória, que é o Senhor dos Senhores, que é o Rei dos Reis. Esse Deus que é maravilhoso, que tem guardado a minha vida e tem guardado também a sua vida e sua família e vai guardar muito ainda. Que você possa guardar essa palavra, essa reflexão, na verdade, na sua vida. Que você possa colocar Jesus como Senhor da sua vida. Ele pede apenas que você o aceite como Senhor e Salvador. Não é uma religião, não é a igreja do Evangelho quadrangular, mas é Jesus como seu Salvador. Nessa noite de sexta-feira, eu quero orar com você. Quem sabe você que está aí do outro lado ainda não aceitou Jesus como Salvador. Quem sabe você não tomou essa decisão. Mas eu quero orar com você nessa noite. Essa primeira oração, eu quero que você coloque-se diante de Deus e que você faça essa oração comigo de confissão. Eu vou orar por você. Se você quiser repetir, você repita comigo. E eu tenho certeza que Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. Você que quer aceitar Jesus como Salvador nessa noite, eu quero que você estenda suas mãos para essa telinha do computador, do notebook ou do seu celular. Se você quiser curvar a tua cabeça, você curva a tua cabeça. Se você quiser repetir, você repita. E se você quiser apenas ouvir essa oração, ouça. Mas eu convido você a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te dar metanoia. Ele vai te dar esperança. Ele vai te dar um rumo novo na sua vida. Ele vai te dar um direcionamento diferente do qual você nunca teve na sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador, como meu pastor, aquele que vai me conduzir pelos caminhos aplainados. Senhor Jesus,
perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas e aceita-me como teu servo. Escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. E, ó Jesus, envia o teu Santo Espírito, o teu bom Espírito, para me conduzir no caminho do Senhor, para me ensinar a verdade, para que o Espírito de Deus revele as verdades da palavra e que eu possa receber a revelação da sua vontade na minha vida. Por isso, Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Amém. Amém. Eu espero que você tenha feito essa oração. Se você fez, coloque o teu nome, diga assim: eu aceitei Jesus como Salvador. E a minha igreja em Campina Monte Alegre, mas você deve ter uma igreja perto da sua casa. Depois que tudo isso passar, procure uma igreja mais perto e que você fale com um pastor, que você procure um amigo e que você possa ter dessa comunhão e que você estude da palavra de Deus, porque a maior revelação está aqui, nesse livro, do qual o Espírito Santo ele vai revelar ao teu coração. Agora eu quero fazer uma oração para a tua família, quero fazer uma oração para a tua casa. Se tem alguém doente aí, Deus vai curar. Porque o nome de Jesus tem poder nos céus e na terra. A morte não pôde deter. Ninguém pôde deter. O diabo não pôde deter. Porque o Senhor é o Deus de toda a glória. Senhor de todo o universo. Então, se você estiver doente, coloque a mão no lugar da sua enfermidade. Se você quiser colocar um copo com água agora, eu dou um tempinho, você pegue rapidinho um copo com água. Não é simpatia, não é nada. É apenas um simbolismo. Eu quero convidar você a orar. Colocar a tua família diante do Senhor. Colocar a tua família diante de Deus. Nessa sexta-feira especial. E dizer que Deus é poderoso. Eu quero orar por você. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a tua casa. Eu posso orar? Você pode orar comigo? Falemos com Deus. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por essa família. Eu oro, Senhor, pelos nossos irmãos que estão agora ao vivo, online conosco, Senhor. Aqueles que estão assistindo, aqueles que posteriormente também vão assistir depois de terminado essa live. Senhor, alcança a casa deste homem e desta mulher. Pai, guarda como a menina dos teus olhos. Como diz o Salmo 91, bem-aventurado aquele que está escondido, ou que está no esconderijo do Altíssimo, porque a sombra do Onipotente descansará. Senhor, que nenhuma praga chegue na nossa casa, nenhum mal na nossa família. Senhor, que o Senhor derrame da tua graça, da tua virtude sobre a vida deste homem e desta mulher. Espírito Santo esteja envolvendo esta casa, curando, levantando desse leito de enfermidade. Senhor, essa pessoa que tem problema de diabetes, problemas cardíacos, problema, Senhor, nos olhos, problema, Senhor, na audição, na fala. Senhor, essa pessoa que está com dor no estômago, é a pessoa que está vivendo essa depressão, essa angústia, essa amargura, esse medo, essa paranoia. Meu Deus, meu Pai, essa pessoa que sente dores no rim, no baço, no fígado. Senhor, pessoas com problema no esôfago, na garganta, Senhor, na traqueia, na faringe. Senhor, pessoas que têm problema nos neurônios, na cabeça. Senhor, pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Pessoas que receberam um diagnóstico de um câncer. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus agora, nós oramos por essas pessoas. Repreendemos toda a enfermidade do mal, tudo aquilo que foi colocado pelo inimigo, pelo diabo, nós repreendemos agora. Toda doença física também, quem sabe o organismo dessa pessoa, Senhor, não teve como combater e essa doença entrou, nós repreendemos toda dor, todo mal agora. E em nome de Jesus, nós declaramos a bênção, declaramos a cura, declaramos a libertação e declaramos a paz sobre esta casa, essa inimizade nessa família,
essas brigas constantes, essa falta de paz. Pessoas que de repente, Senhor, estão escutando vozes quando vão dormir, ou vê objetos quebrarem ou voarem. Pessoas que estão se sentindo perturbadas. Em nome de Jesus, pessoas que não conseguem dormir, que precisam de calmante. Em nome de Jesus. Eu declaro no nome desse Jesus poderoso a cura, a libertação. Vai dormir tranquilo nessa noite. Vai descansar, repousar o bom sono, o sono do justo. Em nome de Jesus, porque eu tenho falado aqui nas terças-feiras sobre Salmos, Deus e o coração humano, que eu deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Deito e logo pego no sono porque o Senhor é que me sustenta. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, declaro a bênção sobre a vida dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja. Amém e amém. Meu amado, meu amigo, que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus derrame toda a sorte de bênção. Nenhum mal vai suceder à tua casa. Nenhuma praga vai chegar na tua família. Acredite, nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. O Brasil vai viver, nós vamos viver o melhor do Senhor para nós. Nós vamos viver o melhor que Deus tem para mim e para você. Eu declaro bênção na sua vida. Declaro prosperidade, saúde, harmonia, fidelidade. Em nome de Jesus. Meu querido, amanhã nós temos uma palavra para você. A partir das 19 horas, temos um encontro marcado. Hoje, com uma sexta-feira santa, né? Uma sexta-feira da paixão. Eu até falei um pouco a mais do costume, né? Me empolguei e falei muito até. Mas amanhã, uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra rápida, objetiva, a partir das 19 horas. Então eu convido você amanhã sábado, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu acredito que Deus vai abençoar muito a sua vida. Deus vai derramar muita bênção. É uma palavra que Deus colocou. Eu acredito uma palavra simples, mas Deus vai transformar em muita bênção para você. Então eu convido você amanhã sábado, às 19 horas. Esteja conosco. E no domingo também. Eu quero que você seja o nosso convidado especial, né? Para estar conosco a partir das 18 horas do domingo, às 6 horas da tarde, num grande louvor. Nós estaremos com o Ministério do Louvor e teremos a Santa Ceia de Páscoa online. Então, meu irmão, prepare. Amanhã, se você puder comprar um suco de uva, uma garrafinha de suco de uva, maguari, né, suco de uva maguari, ou mesmo um suco de uva de saquinho, de pozinho, você pode fazer isso, né? E última alternativa, se você não tiver nada e não tiver condições financeiras, pode ser um copo de água, um pedacinho de pão. Né? Pode ser um pão puma, né? Pode ser uma bisnaguinha, pode ser um filão. Aí você pega, corte ele em quadradinho, cubinho, e aí no momento nós vamos ter o momento do louvor, e depois do louvor nós vamos ter a consagração do pãozinho e nós estaremos celebrando junto. Eu e a pastora Amanda, nós estaremos na igreja dando uma assistência espiritual para quem quiser passar, das 3 horas da tarde até as 6 da tarde. Né? Nós estaremos num aconselhamento pastoral, uma igreja com as portas abertas. E amanhã, sábado, a partir das 8 da noite às 9, nosso obreiro, nosso líder, irmão Chatuco, estará também recebendo você por uma oração, né, com todas as prescrições certinho da OMS, para sem aglomeração e também de longe, tudo certinho, sem nenhum problema. Né? Então, convido você. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por você ter deixado eu entrar em tua casa mais uma vez. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. José Carlos, lealdade, Deus te abençoe muito, meu queridão. Meu querido, muito obrigado. Até amanhã, se Deus permitir, às 7 horas, mais uma palavra maravilhosa de fé. E curta, compartilhe, comente aquilo que Deus falou no teu coração hoje, né, e que Deus possa acrescentar muita saúde. Um beijão para vocês,
um grande abraço da pastora Amanda, a Isabeli, minha filha, e que Deus possa acrescentar vida e vida em abundância. Seja luz, que a luz de Cristo ilumine a sua vida, ilumine aqueles que estão à tua volta. Um grande beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Uma boa noite, um bom descanso. Para quem vai comer agora, vai comer um jantar, que Deus te abençoe, lhe dê muita graça e uma refeição, um bom descanso. Um abração, Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.